da população que isenta o presidente cresceu. Eram 47% os que diziam que ele não tinha culpa nenhuma em pesquisa feita pelo Datafolha em agosto. Vamos nessa então começar ouvindo ela, Thaís Oyama. Paulo, pois é, eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para a gente dizer que as mortes pela pandemia são culpa do presidente Bolsonaro, né? A culpa pelas mortes na pandemia é do coronavírus. A gente está, afinal de contas, no meio de uma pandemia que matou 1,5 milhão de pessoas no mundo. Sem dúvida, não se pode atribuir a um único homem, esse presidente Bolsonaro, as nossas mortes, as mais de 150 mil mortes que tivemos aqui. Mas a pesquisa também está longe de dizer que o Bolsonaro é considerado um grande gestor na pandemia, ou a pesquisa não diz que o presidente Bolsonaro não teve uma gestão desastrosa no combate à pandemia, que as pessoas não perceberam isso. Tanto assim que tem outros números que mostram, por exemplo, olha aqui, quando a pergunta é sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, 42% dizem que ela foi ruim ou péssima, o desempenho do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. E mais, 53%, ou seja, a maioria dos entrevistados, respondeu que o país não fez o necessário para evitar as mortes. É diferente de atribuir as mortes ao presidente, a culpa pelas mortes ao presidente. Mas ninguém aí está elogiando a performance do presidente, não. Está muito claro isso na pesquisa, né? Quanto à popularidade, porque a pesquisa Datafolha também aferiu a popularidade do presidente Bolsonaro, e daí indicou, para surpresa de muita gente, que ela continua estável e estabilizou-se num patamar muito alto para ele, muito bom para o Bolsonaro. 37% de bom e ótimo, que é a melhor marca que ele conquistou até agora, desde o início do mandato dele. Mas é outra coisa que a gente tem que relativizar. É uma marca muito boa, de fato, para ele, ainda mais considerando que isso foi avaliado no meio de um recrudescimento da pandemia, no fim do auxílio emergencial, no momento em que os preços dos alimentos sobem. Tudo isso constitui um cenário bastante desfavorável para o Bolsonaro e, ainda assim, ele conseguiu manter os 37% de aprovação do governo dele. Isso, de fato, é um feito e é algo a se notar. Mas é um número muito bom em relação ao próprio governo dele. 37% em relação às marcas do próprio governo Bolsonaro é um número muito bom, mas é um número muito ruim em relação aos antecessores do presidente Bolsonaro. Lembrando que esse número só não é pior, esse número de aprovação, 37%, só não é pior que o do único presidente no meio do mandato, que é o caso do Bolsonaro, ele está exatamente no meio do mandato. Nessa posição, só o ex-presidente Fernando Collor de Mello tinha uma aprovação pior que a dele, do Bolsonaro. Todos os outros estavam numa posição bastante melhor que esses 37%. Portanto, esse índice de popularidade aferido pelo Datafolha é bom em relação ao próprio governo Bolsonaro e é ruim em relação aos governantes que antecederam o Bolsonaro. Agora, se esse resultado vai se consolidar, vai se confirmar, vai continuar ou não, isso vai depender, Paulo, sobretudo da economia, dos rumos da economia. E daí, dentro desse assunto grande que é a economia, eu acho que são 3 as perguntas fundamentais. A primeira pergunta é qual que vai ser o impacto do fim do auxílio emergencial. Agora, em dezembro, ele termina e ele vai impactar tanto na economia, porque ele promoveu uma tremenda liquidez, no mercado consumidor, quanto vai afetar também, obviamente, a popularidade do governo Bolsonaro, do presidente e também. Então, essa é uma questão. Qual que vai ser o impacto do fim do auxílio emergencial agora em dezembro? A segunda questão, qual que vai ser o destino das reformas, principalmente a reforma tributária e administrativa agora no ano que entra? Com o novo presidente da Câmara, elas vão andar, não vão andar? Porque delas dependem o retorno, por exemplo, depende de muita coisa, mas principalmente o retorno do investimento estrangeiro no Brasil diante de um aumento de credibilidade que o Brasil conquistaria com essa aprovação dessas reformas. Essa é a segunda pergunta. Que fim vão levar essas reformas? Vão andar para frente, vão andar para trás ou vão ficar parados no mesmo lugar? E a terceira e última pergunta é
qual será o comportamento da inflação no ano que vem. O governo faz que desdenha, diz que esses números aí recentes foram circunstanciais e que tudo vai ficar bem, mas tem vários riscos aí no horizonte e um deles é essa crescente demanda da China por commodities, né? A China vai crescer mais de 8%, pelo menos essa é a previsão, e com o crescimento vai também aumentar a demanda por commodities e, portanto, a pressão aqui sobre o Brasil. Isso pode afetar diretamente a nossa inflação e essa é sim uma preocupação do governo e vai determinar os rumos da economia. Então, se o governo Bolsonaro tiver um bom resultado na economia, esses índices de popularidade podem muito bem se manter ou até aumentarem apesar de tudo. E se não conseguir, se a economia for